Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Olá, temos mais um episódio da Vida Resolve-se Sozinha. Hoje, para conversar comigo, tenho Inês Gaia. Não quero saber a tua idade, porque para mim a Inês é assim uma espécie de deusa e tem 1000 anos num corpo de 20. Esconde, guarda para ti. Adoro. Guarda para ti. É uma mulher lindíssima, mas não foi nessa condição que a convidei. Inês Gaia é psicóloga, terapeuta, professora e autora. Neste momento acabou de lançar o livro Sagrado Feminino. Tem como propósito de vida apoiar mulheres nos seus processos de autoconhecimento e é nessa condição que faz várias formações e retiros. Não farei disso segredo. Sou tua aluna no atual Gaia Circle e ouvi uma frase na tua primeira aula que me marcou. Esta é a era do feminino. E não falamos apenas das mulheres, mas da questão energética. E antes de seguirmos conversa, porque eu acho que tudo aquilo que falas no fundo é amor, é o tema deste podcast, mas explica-nos isto do feminino. O que é isto desta nova era, deste lugar onde estamos agora? Então, para já, muito obrigada pelo convite. Estou assim a sentir-me muito honrada de fazer parte deste teu novo projeto, porque te admiro muito e admiro-te muito por uma razão muito simples. Eu acho que tu és uma mulher muito autêntica no teu propósito e falas a tua verdade. E eu acredito muito que aquilo que toca verdadeiramente as pessoas e que as transforma é a nossa verdade. Então, sim, não tenho dúvida. Estou mesmo feliz de poder contribuir também com a minha verdade neste teu projeto tão verdadeiro. Por isso, obrigada. Inês. E em relação a essa pergunta que tu me colocas, do feminino, então eu acredito que esta é uma era, não é só uma era das mulheres, é uma era do feminino, nas mulheres e nos homens e no mundo. Acredito que nós estamos a completar um ciclo onde o mundo, a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, se regeu por uma energia muito masculina. Por necessidade, não é? Muito por questões necessidade, produtivas. Sim, por necessidade. Pela própria construção histórica, não é? Nós vimos de uma história, não é? Nós temos uma herança histórica onde o patriarcado teve uma grande influência na construção da nossa sociedade capitalista, enfim, da ciência, todo este paradigma que nos rege há umas boas centenas de anos, mas estes valores deixaram de funcionar e esta polaridade mais masculina foi se tornando cada vez mais desvirtuada. Então eu acho que o mundo como nós o conhecemos deixou de funcionar como ele é. E a violência, a agressividade, a competição já não nos está a levar a bom porto. Tu dizias uma coisa muito engraçada que é, atualmente todos sentimos muita necessidade de autoconhecimento. É quase como se todos precisássemos de terapeuta, mas também todos procurássemos ser terapeutas. Portanto, esta necessidade de autoconhecimento significa também que outras necessidades já foram alcançadas em termos de sociedade, não é? Vivemos mais confortáveis, temos essas questões e, portanto, passámos a ter novamente mais espaço para descobrir este feminino. Sim, passámos a ter mais do que um espaço, acho que passámos a ter foi um grande vazio interno, porque vivemos tão focadas no que está fora de nós, focadas e focados, não é? Na produção, não é? Tudo aquilo que nós aprendemos desde muito cedo é que temos que trabalhar muito, temos que produzir, temos que comprar, e isto chega a uma altura na tua vida em que tu ficas tão distante da essência que vai-se construindo, vai-se gerando um vazio interno, não é? O ser humano de estar tão focado na razão, no estudo, no trabalho, no comprar, no aparentar, no parecer e no ter, ficou muito distante da sua intuição, da sua essência. Já lá vamos à parte da intuição. Então, e achas que isso também se reflete nas relações? Nas claro, relações amorosas? Claro. As relações amorosas eu sinto que também acabam por ser um espelho daquilo que é a relação connosco. Então, se tu estás vazio por dentro,
Se tu não te conheces, se tu não sabes quem és, nem o que é que queres para ti, nem para onde é que queres ir, claro que se duas pessoas se encontram num estado assim de ilusão, há um momento em que isso também se vai espelhar na relação. Não é? Claro. Isto, falamos agora muito no sagrado feminino. Eu não acredito que seja uma moda, senão não estaria também tão envolvida nesta descoberta. Mas consegues-me sintetizar, só antes de avançarmos, o que é o sagrado feminino? O sagrado feminino hoje em dia, é um movimento, é quase como... na realidade é isto, é um movimento, é uma forma de estar na vida e de ver a vida uma forma sagrada. É assim que eu o vejo e que eu o vivo. É um retornar aos valores femininos, à natureza, ao respeito pela natureza, ao respeito pelos outros seres, por tudo o que vive. É, no caso das mulheres, o voltar ao corpo, a reconhecer que o corpo tem uma sabedoria própria, que o corpo é um organismo vivo e inteligente. É soltar as amarras sociais. Em termos sexuais, isso será um empoderamento brutal, em termos femininos. Completamente. Aliás, eu falo muito de uma expressão que adoro, que é a revolução orgástica. Sim, eu tinha essa frase. A revolução orgástica... Que é nós aceitarmos que o orgasmo, na sua... Ou seja, a palavra na sua imensidão, não só no orgasmo sexual, que não tem que envolver culpa, que pode ser vivido na sua plenitude. É isso. A revolução orgástica para mim é isso, é nós exorcizarmos toda esta culpa, esta vergonha que todas nós temos por questões históricas, por questões religiosas. É o contrário do síndrome de Eva? Digamos que todas nós temos um pouquinho de Eva, não é? Dentro de nós, então todas nós temos um pouquinho dessa culpa, não é? Porque o Antigo Testamento baseia, não é? Toda a sociedade ocidental está muito baseada no Velho Testamento, e o Velho Testamento diz isso, não é? Diz que Eva, uma mulher, foi a culpada e a responsável por termos caído na tentação, e por isso agora temos que ser condenados a viver uma vida de castigo e de sofrimento. É quase a ideia de que a mulher, se é tentadora, se é plena, então ela é pecadora, está errada. Exato, e é culpada, acima de tudo é culpada. E as mulheres aprenderam, a partir daí, a assumir, baseada exatamente nessa culpa, a assumir uma posição de serviço. A mulher serve o outro, a mulher dá prazer ao outro, a mulher cuida de toda a gente e fica sempre para o último, não é? Ela nunca está em primeiro lugar, as suas necessidades nunca estão em primeiro lugar. Então... Eu acho que isso é muito visível no amor, Inês. Eu recebo muitas mensagens e nas mensagens quase sempre, por exemplo, de mulheres que foram mães e que estão num vazio imenso porque reconhecem na maternidade um lado de serviço muito forte. Claro que estão apaixonadas pelas suas crias, mas depois, por exemplo, a nível de relação existe um total alheamento. A pessoa já não encontra... Eu diria muito que existem muitas mulheres que me escrevem que seriam capazes de viver o resto da vida sem uma vida sexual ou sem uma vida física. Claro. Por isso é que a revolução orgástica é muito importante que aconteça. Não é só o orgasmo físico, é o orgasmo na vida. As mulheres têm de aprender a sentirem-se bem por ter prazer pela vida, porque a energia sexual e o prazer sexual está muito associado ao próprio prazer e alegria de viver. E muitas mulheres negam ou não valorizam ou não priorizam o prazer de ir comer um gelado, o prazer de ir dançar, o prazer e o direito de sentirem prazer, de que alguém lhes sirva, de que alguém lhes dê prazer. E isso também é empoderar o homem, não é? Porque nós muitas vezes não percebemos que ao remetê-lo a uma figura egoísta,
estamos a condenar a relação. Claro, obviamente, e muitos, ou seja... O homem ou outra mulher, portanto, o nosso parceiro. Esta questão da iliteracia do corpo, de estarmos completamente analfabetos em relação ao que é o corpo e em relação ao que é verdadeiramente a sexualidade. A sexualidade é uma troca de energia profunda. A sexualidade, a relação sexual é algo altamente espiritual e íntimo. E nós somos educados numa cultura de pornografia. Correto. Numa cultura que ensina que o sexo é performance e ensina homens e mulheres. Exatamente, e uma performance de facto muito focada no prazer do homem, mas também muito castradora para o homem, não é? Porque ele também não é mais do que alguém que tem que estar sempre pronto. Óbvio, os homens também são vítimas do patriarcado, não são só as mulheres. Isto não é só sobre as mulheres. Os homens são altamente vítimas do patriarcado, não se podem sensibilizar, não se podem emocionar, têm que ser performáticos e estar sempre prontos. Isto é uma pressão brutal. Eu acho que chegou o momento de nós nos libertarmos disto e começarmos realmente a descobrir que a relação e a intimidade é um processo profundíssimo de autoconhecimento e é um descobrir, é uma experiência sensorial. Todo o corpo é sexual. Sexo não é a penetração, ou como acho que foi Freud que disse que a mulher só atinge um certo grau de maturidade quando consegue ter um orgasmo com penetração. Isso é completamente doido, não tem nada a ver. Sim, não, pois não. Não vamos comparar. Primeiro não conhecemos sequer o corpo de cada mulher. Obviamente, e é um grande mito, porque na realidade a própria vagina tem muito menos terminações nervosas do que a nossa vulva. E então está tudo muito analfabeto, eu acho. Acho que nós precisamos de redescobrir tudo isto, porque, toda esta dimensão. Nós tivemos numa fase, e eu já me senti assim, e neste momento acho que os miúdos... Quem cresce hoje, pior ainda, em que recebemos a informação toda já muito fácil de ler, mas sem sequer sabermos qual é a fonte. E, portanto, recebemos, lemos, criamos variedíssimas ideias pré-concebidas sobre os factos, nomeadamente em termos da pornografia, em que crescemos a acreditar que o prazer é tido de determinada maneira, que servimos o homem, isto no caso das mulheres, os homens que têm que ser... esse Deus grego que está sempre pronto, e depois, quando uma realidade é tão distante disso, vivemos todos sempre em profunda frustração. Claro. No fundo, eu sinto às vezes que todos estamos a viver uma mentira e não estamos a encontrar a saída. E eu acho que uma das saídas é falarmos sobre isto, é trazermos isto cá para fora. Outra das coisas que eu noto, principalmente nos trabalhos presenciais com as mulheres, que é lindo, que é um processo lindo, eu faço algumas práticas em que trabalhamos a nudez. E quando entramos nesse campo da nudez, é uma magia que acontece, sabes? Porque todas as mulheres têm, e eu acredito que os homens também, têm muitas ideias pré-concebidas e muitos complexos com as questões do corpo, não é? Sim, isso é outra das questões que eu acho que é altamente penalizador na relação com o outro. Uhum. É o momento em que se eu tenho vergonha, nunca conseguirei entrar naquele ponto da intimidade em que é tudo tão profundo. Mas dizias-me, e há um trabalho em relação à nudez. Sim. E há uma percepção da normalidade. Quando entramos nesse, primeiro é aquele desconforto, não é? Claro. Aquela vergonha, vem tudo ao de cima, não é? E é uma coisa tão simples. Quando nos despimos, é um gesto tão simples, mas que traz tanta coisa ao de cima. E quando as mulheres se despem, acontece sempre uma magia, que é, nós começamos a observar-nos e a perceber que, uau, todos os corpos são belos. Ninguém se está a medir, ninguém está a competir. Mas sabes que eu cheguei ao sagrado feminino nessa minha busca, não é? Uma das minhas curas tem a ver com essa relação com o corpo. Uhum. E engraçado ver essa normalidade, ou eu não sei muito bem qual é a palavra perfeita para isso, mas essa questão da nudez enquanto beleza do corpo, enquanto percebermos que todas somos diferentes. Eu acho que isso, a nível da relação com o outro, iria melhorar tanto. Se cada mulher percebesse que quando está nua é muito bonita, a relação com o outro ia mudar radicalmente, não é? Completamente. E perceber que
esses conceitos que nós aprendemos em relação ao corpo são ilusões criadas, não é? Pela sociedade, pelos mídia, por aquilo que nos vendem, por aquilo que nós consumimos quase sem querer. Exatamente. Nós estamos constantemente a ser penetradas por toda esta informação que diz que o corpo perfeito tem que ser assim. Inês, eu fiz um exercício muito engraçado que mudou radicalmente. Eu há uns anos emagreci muito, na altura de facto, isso permitiu-me descobrir uma vaidade que eu não conhecia e foi um processo importante, passaria por ele novamente e sou muito grata a esse processo de autoconhecimento. Mas nessa altura o meu Instagram estava cheio de mulheres de um determinado tipo físico. E quando eu voltei a engordar, eu olhava e sentia-me de facto muito menor, muito castrada por aquela imagem. E de repente fiz a experiência, eu tirei muitas daquelas mulheres que seguia e substituí-as por outras com formas físicas diversificadas. Ninguém está aqui a dizer que de repente todo o meu Instagram era tamanho XL para eu achar que até estava bem. Não era isso, eram todas diferentes. E como isso mudou a forma como eu olho para mim. E como isso mudou a forma como eu me relaciono na intimidade. Eu acho que, assim como eu, tantas mulheres que acham que são mais ou menos amadas consoante a sua imagem nua. Claro. Eu acho que a pressão nas mulheres é muito, muito grande e é muitas vezes até maior nessa questão do corpo e da imagem do que para os homens, não é? A pressão de ser perfeita e de ter que ser perfeita, e agora voltamos outra vez aqui à história da Eva e da culpa, não é? Parece que tu tens de atingir a perfeição para teres as migalhas. Para ser merecedora. Para seres merecedora. Não é? Para teres um pouquinho de amor, para teres um pouquinho de atenção. Então, quando eu falo da revolução orgástica, eu falo desse exorcizar de todas essas culpas que não nos pertencem, de todas essas questões de que nós temos de nos comparar e nós temos que competir por uma migalha de amor. E quando realmente tu aprendes, e a questão do orgasmo é uma coisa simbólica para mim, que é não só quando eu aprendo a dar prazer a mim própria, isso significa que eu conheço o meu corpo. Isso significa que eu sou capaz de explorar e de saber aquilo que eu gosto. Isso significa que eu sou capaz de dizer sim ao prazer. Isso significa que eu sou capaz de dizer sim à vida. E também que eu sou capaz de dizer não. E que eu sou capaz de dizer não às migalhas. Quando uma mulher conhece o seu corpo, quando uma mulher conhece o que é que realmente lhe dá gozo na vida, tu não precisas mais de aceitar migalhas. Tu não precisas mais de servir ninguém. Porque tu já te conheces, tu serves-te a ti, tu és a tua prioridade. Exato. Então, esta simbologia do orgasmo e da revolução orgástica tem a ver com isto, com este amor próprio, com este eu tenho direito a sentir prazer. Muitas mulheres, incluindo eu, compensam ou compensavam quando tinham momentos de prazer na vida. Eu era uma delas e eu comecei a reparar nisso. De quando eu me dava o direito de descansar a uma terça-feira, porque não me apetecia trabalhar, porque me apetecia ir jantar fora, convidar uma amiguinha a tomar café. Quando eu terminava de ter esse momento meu, esse momento para mim, eu sentia, de uma forma inconsciente, um certo incómodo, uma certa culpa. Sim. Eu ia para casa fazer coisas, percebes? Parece que tinha que fazer qualquer coisa para compensar aquele momento de prazer que eu tinha tido. Aquele momento de merecimento, de prioridade. E ao fim de um tempo, comecei realmente a observar que isso era um padrão. E de onde é que vinha esse padrão? E daí o meu estudo, né? O meu estudo começa sempre por mim e por as coisas que eu me vou apercebendo que vêm de mim e vou buscando. Ok, mas isto vem de onde? Esta sensação de, ai meu Deus, agora tenho que ir compensar com alguma coisa. Não faz sentido nenhum. Mas isso, por exemplo, também é o que levará muitas mulheres a aceitarem durante muito tempo relações abusivas. Claro. Eu já nem sequer, não vou entrar sequer na questão da violência, porque isso será um tema muito mais forte e nem quero. Às vezes relações que são menores, que são abusivas, das quais não recebem praticamente nada e aceitam-nas. Claro. E a resposta é muitas vezes, mas eu amo. Ou eu amo-a.
E é aí, quer dizer, somos Evas em que estamos à procura dessa perfeição? Não, eu acho é que estamos no padrão de eu não mereço melhor, não é? Estamos no padrão de isto deve ser o melhor que eu consigo arranjar. E muitas vezes nas relações abusivas, e eu também vivi uma relação abusiva, também o parceiro ou a parceira nos faz acreditar que não há ninguém que nos vá amar como ele ou ela nos ama. Porque nós somos tão péssimas que aquilo é o melhor. E que eles estarem ali é um favor que nos estão a fazer, quase. Quase que nos estão a salvar, não é? Sim, e as mulheres acreditam nisso. Porque não se amam, porque não se conhecem. Porque não se conhecem. E o empoderamento feminino, aquilo, o teu livro diz, desperta-te, cura-te, empodera-te. O empoderamento feminino é muito isso, é tu ganhares essa capacidade de dizer não e de perceber que mereces o mundo, que mereces o orgasmo. Sim, que mereces ter uma vida orgástica, que mereces ser aquilo que tu quiseres ser. E o que é que tu... É óbvio que aquilo que dirias de certeza a todas as mulheres era que fizessem um trabalho de autoconhecimento que lhes permitisse fazer este salto. Mas e as mulheres que nos estiverem a ouvir e que estão perdidas, que se reconheçam naquilo que estás a dizer, de se contentarem com as migalhas, qual é o primeiro passo? O que é que elas podem fazer devagarinho para chegarem a um lugar mais forte? Eu acho que o primeiro passo é sempre a rendição. No sentido, não é a resignação, é a rendição no sentido de dizer, epá, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E às vezes o eu preciso de ajuda, o assumir para ti mesma, eu preciso de ajuda. Eu sou vulnerável, eu não estou bem, eu quero sair desta situação. Aí eu acredito que só por tu fazeres isso, já estás, é como se tu já estivesses a dizer ao universo... É quase como abrir as desbloqueia, portas, estou pronta, estou pronta. Enquanto... Eu acho que as pessoas não acreditam. Eu sei que há muitas as pessoas que ouvem e que estas questões todas do sagrado ou da energia lhes faz alguma impressão, porque não são se calhar pessoas com essa abertura. Claro, nem tem que ser. Mas eu costumo dizer que mesmo aos seres mais racionais, e eu sou super racional, as questões das energias fazem todo o sentido. São científicas. Sim, quando tu assumes para ti esta questão do eu não estou bem, isto já é meio caminho andado para as coisas se começarem a desbloquear. Primeiro tu tens que realmente pedir ajuda. Podes pedir ajuda a ti mesma, podes pedir ajuda, sei lá, ao universo, podes pedir ajuda a uma amiga, mas é preciso haver este reconhecimento, esta consciência de que, epá, eu quero mudar, eu preciso de mudar, eu estou no fundo do poço. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. A rendição, a vulnerabilidade é uma força muito grande. Acho que as pessoas se habituaram a achar que é uma fraqueza. Claro. Ou dizer que se está mal, porque outra ilusão. A felicidade, eu estava a ouvir o podcast com a Marta Gauthier, da Rita, e ela dizia que é esta ilusão do sol. Portanto, só a luz, só o sol, só o calor é que tem beleza, porque a sombra, a lua, a escuridão é um lugar de que nós fugimos e não percebemos que é lá que está o caminho, um outro caminho, não é? E dizermos, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu quero chorar, não é? Só isso eu acho que é um desbloquear energético tão grande. As pessoas não acreditam, eu acredito profundamente na questão de muitas das doenças estarem associadas à questão do guardar energias negativas muito fortes. Tenho o exemplo do meu pai e portanto, para mim é muito, muito visível. Meu pai era um homem com uma vida muitíssimo saudável do ponto de vista médico. Era um homem que não falava sobre os seus sentimentos e morre com um tumor com características que era quase isso. Era como se ele guardasse todas aquelas coisas que ele não teria dito em vida. E as pessoas assumirem isso, ou seja, ser vulnerável é bom porque ser vulnerável é uma força. Claro, ser vulnerável é uma força e é... Há bocado tu falavas da sombra, eu acredito que é pela sombra que a luz entra. Claro. É pela sombra que a luz entra. E é na sombra que nós às vezes conseguimos ver. E é na sombra que nós muitas vezes conseguimos ver, exatamente. Disseste uma coisa muito certa. E sem nós abraçarmos também essa sombra, e sem nós darmos um espaço a essa sombra, não vamos
não vamos alcançar o bem-estar e a felicidade. Tu tens que dar um espaço e um lugar também àquilo que é a tua sombra, também àquilo que tu não consegues lidar. Portanto, Não... As mulheres e os homens que nos ouvem, que sentem isso, o primeiro passo é esse. É assumir. Assumir. Pedir ajuda. Assumir, eu não estou bem, eu preciso dar uma volta à minha vida. Isto já é muito bom, já é um grande início. Okay? E o que é que vem depois? É abrires o coração, eu acho. Acho que é muito importante abrires o teu coração. Seja em terapia, seja com um amigo, seja... Eu sempre que estive nessa situação de abismo, de estar no fundo do poço, saí de lá quando decidi abrir o meu coração para alguém. É o dizer a verdade? Dizer a tua verdade. Sim. Porque a partir daí é mais fácil perceberes o que é que precisas, quais são o que é que está em falta, não é? Claro. E eu acredito que as crises são fundamentais na nossa vida. As crises levam-nos exatamente para um lugar de autoconhecimento. Não existe essa coisa de viver sempre bem, sabes? Aquelas pessoas que está sempre tudo bem. Isso para mim não é real, não existe. E as crises, os momentos de introspeção, às vezes não tem que ser uma depressão, uma coisa super intensa, mas os momentos em que tu estás mais recolhida, mais para dentro, ou triste, ou melancólica, para mim são terrenos muito férteis para tu te descobrires, para tu perceberes o que é que está lá na sombra, né? No que é que está lá no inconsciente, o que é que está aí para ser visto, para ser aceite, ou para ser melhorado, transcendido. Então, esses momentos de introspeção para mim são fundamentais. E eu vejo a vida muito como uma respiração, né? Em que nós inspiramos e expiramos, em que nós expandimos, mas depois contraímos. E este para mim é um movimento da vida, a seguir a um recolhimento, a um momento de introspeção, a um momento mais profundo, vem de certeza um momento de expansão, um momento em que muitas vezes tu até renasces, não é, das cinzas e vens transbordar aquela tua aprendizagem. Na minha vida é muito assim e no meu trabalho também. Eu tenho os meus momentos profundos de introspeção, de processo interno, em que desapareço assim um bocado e em que estou a viver aquilo e o que é que aquilo me está a trazer, e depois sei que vou trazer isso cá para fora, que vou trazer essa aprendizagem, essa experiência para quem me lê, para quem me ouve. Por exemplo, noutras mulheres, as mulheres têm um momento de recolhimento, vou falar no feminino porque também sou mulher, mas por exemplo numa dor amorosa tens um momento de recolhimento, do luto, e depois a partir de que fase é que esse recolhimento deixa de ser um recolhimento e passa a ser um lugar do qual tu tens que sair? Ou seja, é assumir essa vulnerabilidade, assumir a necessidade de recolhimento, mas onde é que está aquela fronteira do não podemos lá ficar para sempre? Onde é que depois nós não podemos estar em apneia, não é? Inspiramos, mas alguns temos que expirar, não é? Como dizias. Certo. O que é que se poderia dizer a alguém que de facto assumiu essa vulnerabilidade, esse recolhimento, diz, mas eu não consigo sair agora deste lugar? O que é que falta aqui? É a verdade dessa pessoa? É alguém que a ajude? Na verdade, eu sinto que esse tempo é sempre muito subjetivo e diferente para cada pessoa, para cada mulher. Há mulheres que vão precisar, depende também de como é que terminaram, qual era que tipo de relação. Tudo depende de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu acho é que eu acho que a maestria está em tu começares a perceber os sinais, e há sempre sinais, e aí é sempre uma escolha. Há sinais dentro de ti de que já foi o tempo do recolhimento e que agora precisas de um pouco de coragem. Exato. Para voltar à vida. E tu começas a perceber, tu sentes esses sinais. Eu acredito que sim, que nós... Inês, és a primeira pessoa que eu acho que se eu dissesse a minha frase da vida resolve sozinha me perceberia logo. Porque eu digo às pessoas que esta questão da vida resolve sozinha não é ficar lá está no momento do recolhimento eterno à espera que o mundo aconteça. É o estar suficientemente calmo e com as areias e as poeiras assentes para que possamos ver os sinais. Claro. E os sinais são fundamentais. E a maioria das mulheres, voltamos quase ao início da nossa conversa, estão tão aliadas, tão
largaram tanto a sua intuição que isso depois reflete-se nas questões da maternidade. Eu acho que nunca houve tanta mulher a pedir ajuda para decisões tão... Às vezes quando as pessoas me perguntam, mas durmo com o meu filho, não durmo com o meu filho, vou fazer certo, vou fazer errado, eu digo, faça o que funcionar na sua família. Eu respondo sempre a mesma coisa. O que é que funciona para ti? Claro. Ou o que é que isso te faz sentir? Faz-te sentir bem? É porque não há uma fórmula. Não há uma fórmula. Nem no não amor, há uma nem na receita. maternidade, nem em nada. Não há uma fórmula para nada. Eu acho que a verdadeira fórmula é a tua, é aquela que tu vais encontrar. Eu acredito que todas somos e todos somos alquimistas, magos, magas. Somos todos bruxas. Todas somos bruxas. Temos que ressignificar estas palavras todas, parar de ter medo das palavras e de atribuir às Nós palavras... não queremos ir para a fogueira. Aqueles sentidos, porque já não precisamos ter medo, já não vamos ser perseguidas, já podemos, eu acho que já chegámos a um momento em que podemos recuperar os nossos dons intrínsecos. Inês, e o que tu queres dizer com isso é quase que se cada mulher, e os homens também, mas falamos no feminino porque é essa energia que está aqui, mas se todas nós conseguíssemos parar de procurar as respostas fora e ouvíssemos o que está aqui dentro, porque nós temos uma fonte, GPS interno. Claro, que faz parte. Temos uma intuição brutal, que, por exemplo, não podemos procurar enquanto não somos mães, mas depois de um bebê nascer, estará lá como estará em qualquer outro animal, que numa relação, se estivermos em silêncio, percebemos que ela já acabou, não é? Mesmo quando achamos, mas eu continuo, não sei o que é que hei de fazer, se desisto. E nós sabemos, de facto, a resposta. Nós sabemos tudo. Eu acho que nós sabemos tudo e sempre. Temos sempre a escolha de acreditar nisso e seguir o coração, e muitas vezes seguir o coração é a decisão mais difícil. Exige coragem. Exige coragem, exige vulnerabilidade, aquelas coisas todas que às vezes são muito, muito mais difíceis do que fechar os olhos e vamos lá seguir em frente, que isto depois logo passa, mas só que não passa, não é? Então eu acho que é isso, eu sinto que nós neste momento estamos assim num momento de verdade para toda a gente vai ter que lidar com a verdade, porque senão vai adoecer. Somos todos malucos, assumimos isso. Somos todos malucos, somos todos únicos e somos todos sábios, só temos de confiar nessa sabedoria interna. Temos que começar realmente a perceber que quem tem as respostas somos nós, verdadeiramente. Nós podemos precisar de ajuda muitas vezes. E precisamos, sim, como é precisamos óbvio. uns dos outros. Até ajuda médica, por exemplo, falavas nas depressões. As depressões são muitas vezes questões químicas, claro, e não de tristeza profunda. E não se brinca com isso. É importante validar as nossas emoções e procurar os caminhos que funcionam para nós, ok? E uma coisa que funciona para mim pode não funcionar para ti. Agora, o que eu sinto é que precisamos de silenciar mais para ouvir melhor. Sabes? Sim. Precisamos de silenciar mais e perguntar, espera aí. Antes de eu entrar já aqui no Google ou perguntar a alguém, deixa-me lá perguntar a mim. Sabes? Sim, antes do Google, dos grupos de Facebook, até do WhatsApp com as amigas. Tudo e mais alguma coisa que está fora, deixa-me lá silenciar e perguntar a mim de onde é que isto vem, ou para onde é que eu quero ir, ou o que é que me faz verdadeiramente sentido neste momento. E está lá a resposta. E a grande maestria está em lidares com a verdade e em viveres de verdade. Esse é o grande desafio. Esse é mesmo o grande desafio, porque viver de verdade acarreta muitas coisas, acarreta uma responsabilidade muito maior de lidar com as consequências, porque a verdade nem sempre é o mais fácil, nem sempre é o mais seguro, nem sempre é o mais bonito, mas é verdade. É sempre aquilo que vai ser mais bem visto pelos outros. Exatamente, mas é a verdade. E eu sinto que a verdade é a única coisa que verdadeiramente te liberta. Eu sinto isso na minha vida, não é? A minha vida, eu não tenho um caminho tão claro como tu tiveste, dando-lhe um nome, ou seja, tu fizeste um caminho, acabaste por estudar muito nesta área do autoconhecimento e do empoderamento e do sagrado feminino, e eu nunca lhe consegui dar um nome durante o meu processo, e sempre senti só isso, que é, se eu estiver com a verdade, mesmo que isto corra tudo mal, eu durmo bem à noite. E foram processos muito difíceis, alguns, mas é engraçado porque sinto muito isso, essa questão da verdade. Mas eu gostava que falasse um bocadinho mais sobre esta frase do somos todos bruxas.
desta questão da intuição, que é esse silêncio de que falas, é a capacidade de percebermos que temos muito mais sabedoria do que aquela que imaginamos. Sim, é muito por aí. Temos muito mais sabedoria do que aquela que nos ensinaram e que nós acreditamos. Eu acho que quando aprendemos a silenciar e a confiar nessa voz da intuição, eu vejo a intuição um bocadinho como um músculo e como um ginásio. É preciso treinar, é preciso persistir. Porque o que é que acontece muitas vezes? Nós vivemos tão centradas no corpo mental, não é? Na mente, demos tanto poder à mente, porque foi assim, não é? Na nossa vida, na própria sociedade, é tudo tão mental e tão racional e tão lógico que tudo que não tem uma lógica imediata, a mente, ou o ego, como quiser chamar, vem e traz a dúvida. E a intuição funciona muito assim, pelo menos para mim, esta é a minha experiência. É como um GPS interno, uma bússola interna que me diz, olha, não vais por aqui. Ou então, vai por ali, sabes? Tipo, vai falar com aquela pessoa. Isto é uma sensação. A intuição é como que um sentimento, é uma sensação que se gera de uma certeza imediata que é ali, ou que Mas não às vezes é. nas relações vão-nos fazer acreditar que a nossa intuição está errada. Claro. Mas o que é que nos faz acreditar que a nossa intuição está errada? É a mente. Portanto, a sensação vem no imediato. E logo a seguir, se tu deres muito tempo ou se tu deres um bocadinho de tempo, a mente vai fazer ali umas hiperligações e vai perceber se isto tem lógica ou não. Se não tem, tu vais começar a pensar e a pôr-te em causa e a dizer, mas de onde é que isto vem? Não, isto não faz sentido nenhum. Mas quem é que me diz a mim que isto é assim, ou que é para ir naquele sentido? E naturalmente, imagina que estamos a falar de uma relação amorosa, o outro, se perceber, quer dizer, irá manipular-nos também para que nós não estejamos a acreditar na nossa intuição, se de facto também não for uma vontade partilhada. Imagina que eu sinto que a minha relação não é por ali, não é ali que devo ficar. E expresso isso e outra pessoa diz, não, mas que disparate, eu estou aqui sempre continuo a amar-te, aquelas promessas de amor ou que todos... Acho que todas já vivemos uma história assim, ou várias, infelizmente. Claro que sim. E nós, lá está, dizemos, não, eu é que sou doida, eu é que... Claro, mas aquela pessoa pode estar em absoluta verdade com ele, não é? Com ela, não é? A pessoa está a dizer, não, mas para mim não faz sentido nenhum o que tu estás a dizer, porque nós até estamos bem, porque até funciona, damos-nos bem, não discutimos, está tudo bem. E ela está a expressar a sua verdade. Está tudo certo. A questão é, qual é a tua verdade? E que não tem que ser igual, nem o outro tem que estar a fazer aquilo para te fazer mal, não é? Exatamente, ou para te manipular. Pode nem ter nada a ver com manipulação. Tens razão. Pode ser absolutamente a pessoa estar a partilhar a sua verdade. A questão é que há sempre duas verdades. Mas nós temos tanta dificuldade em aceitar essa questão das duas verdades. Sim. Não é? As mulheres sofrem tanto por perceber que às vezes pode ser mesmo verdade que aquela pessoa acredita e que te ama, mas isso pode não ser suficiente para ti. Claro. E não tem mal. Claro, a tua verdade pode ser outra. A tua verdade pode ser, para mim acabou. Para mim já não faz sentido. Ou eu não sou feliz aqui. Ou eu não sou feliz aqui. Mas esse silêncio pratica-se, a intuição pratica-se, como dizias, porque é também um músculo. Sim, sim. A intuição pratica-se porque a intuição ficou, digamos que adormecida por darmos tanto poder ao corpo mental. É como se vamos fazer assim, tipo uma imagem. Imaginemos que a intuição fica aqui no coração, não é? Nós associamos um bocadinho, não é? Que é o peito, ao coração. Sim. Porque quando sinto uma intuição, sinto muito uma coisa aqui no peito, na realidade. É uma sensação meio que aqui, no coração. Então, nós demos tanto poder à mente, que é como que o coração está meio que acoraçado, sabes? Com uma couraça. E nós precisamos de ir derretendo essa couraça. E nós vamos derretendo essa couraça à medida que vamos fazendo o quê? Confiando naquela vozinha que vem e que diz, olha, a verdade é esta, ou é por aqui. E aí é que está o exercício, que é, ok,
eu vou agora dar voz a isto ou vou dar voz ao que a mente vai dizer a seguir. É uma escolha minha. E aqui é que está a prática. Porque normalmente, quando isto é o meu exercício, eu faço isto. Pode-se praticar. Eu acredito que a meditação entra muito nas questões do silêncio, da necessidade de silêncio de que falavas. Mas sempre a seguir a um processo meditativo, escrever, o que é que pode ajudar uma mulher para quem estes conceitos são muito distantes? Podes escrever, claro, se para ti a escrita é uma forma de tu estares mais próxima da tua essência, de quem tu és. Eu, por exemplo, adoro escrever e muitas vezes ao escrever é que eu elaboro determinados temas. Visualizas. Ou visualizo e elaboro, integro coisas que só por pensar nelas não consigo integrar da mesma forma. Então, se calhar, escrever esses pensamentos, essas intuições, aquilo que tu sentes que pode ser uma intuição, pode ser uma boa ajuda. Porque há algumas intuições que se repetem muitas vezes. É verdade. Não é? E que são coisas que estão ali sempre. Mas nós fomos, de facto, falavas nessa questão da coragem. Eu tenho que ir a um tema, porque o Sagrado Feminino leva-me sempre aqui a um tema que é muito engraçado, porque nós, durante muitos anos, o maior sonho de qualquer mulher era não ter o período, ou a menstruação. Portanto, fez-se tudo o possível e imaginário para evitar este fenómeno físico, fosse fazendo N métodos contraceptivos que poderiam, não estou a falar do seu caráter de método contraceptivo, porque esse é necessário e cada um fará a escolha que faça sentido no seu corpo e na sua história, mas falava que só com o intuito de não ter a menstruação, não ter o período. É óbvio que isto também tem uma história, não é? Porque a menstruação foi altamente incapacitante para as mulheres durante muito tempo, também tem as questões do nojo, da vergonha, mas eu já contei a minha história porque eu faço parte do grupo de mulheres que tinha essa relação quase de nojo. Eu tinha o período e isso é quase... nunca vivi mal com esse facto, porque eu sempre senti como um sinal de saúde, mas o sangue em si eu tinha nojo. E aqui há uns tempos, durante a mudança, portanto não foi há muito, há um ano, quando estive no processo de mudança, veio a menstruação. Eu não tinha nada comigo e tinha um copo menstrual que me tinham dado, que me tinham feito a oferta. E eu pensei, olha, é isto, olha, vou tentar, não custa, vou tentar. E a parte de usar o copo foi muito fácil, mas no momento em tirar o copo, isso envolvia eu ter que ter um contacto com o meu sangue muito mais próximo do que alguma vez tinha tido. E o engraçado foi a questão de perceber que o cheiro não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha metido na cabeça, por causa até do contacto com os tampões e com os pensos. Que não, era meu e que não era nada daquilo. E é engraçado que depois tomei muita consciência, também porque fui lendo, e isso foi isso que me levou também até ti, mas o perceber esta questão do ser cíclico, do aceitar a questão do sermos cíclicos. Isto por causa das tais intuições e dos pensamentos que voltam de forma recorrente. Sem dúvida. O aceitar as estações do ano que de facto temos quase sempre as mesmas sensações e fugimos delas. Ou a sensação de necessidade de de fazer recolhimento no inverno, quase como se fôssemos ursos, não é? E depois mais expansivo noutras estações do ano. E não perceber que isso tem uma razão física, científica, não é? E eu acredito que nem toda a gente tenha que perceber e que aceitar isso dessa forma, mas é isso, nós temos estados cíclicos. Temos. E eu gosto muito também de falar da minha história, até para as pessoas perceberem, para as mulheres perceberem que eu sou uma mulher absolutamente normal, tipo, eu não nasci a achar que isto é tudo uma coisa. Não, eu tive, aliás, todo o meu processo e todas as minhas feridas e as minhas dores foram exatamente elas que me trouxeram aqui. Olha, lá está, a sombra por onde a luz entrou. E eu, durante muitos anos na minha vida, também reneguei a menstruação, tive TPMs horríveis, dores horríveis, odiava ter o período, era um pesadelo. Tinha amigas minhas, por acaso eu nunca fiz isso, mas tinha amigas minhas que inclusive no verão tomavam a pílula toda seguida para não ter o período, porque detestavam aquilo não prestava para nada. Eu também fui uma dessas mulheres. E até chegar a um ponto em que me interessei por perceber porque é que eu tinha tantas dores e porque é que eu criava tantos quistos e porque é que o meu corpo gritava assim, sabes? E fui também eu na busca, na procura,
sei lá, nos livros da vida, nos Googles da vida, e fui encontrando uma outra verdade que me fez mais sentido. E essa verdade levou-me, inclusive, e esta é a minha experiência pessoal, que partilho com muitas mulheres com quem tenho vindo a trabalhar, que é, a partir do momento em que tu conheces melhor o teu corpo, o funcionamento do teu corpo, há uma série de sintomas que desaparecem. E eu comecei a perceber que aqueles sintomas, aquelas dores horríveis que eu tinha e aquelas tensões pré-menstruais super intensas começaram a desaparecer, porque na realidade já não faziam sentido de lá Também estar. porque estavas muito tensa. Porque estava tensa, porque não me aceitava, sabes? Eu não me aceitava como mulher. Quando tu negas o teu sangue, o teu período, a tua menstruação, tu não estás a dizer não ao teu sangue, tu não estás a rejeitar o teu sangue. Sim, é uma característica Estás a tua. rejeitar a ti, Sim. percebes? É outra vez a questão do amor próprio, outra vez a questão do... Mas, sabes, eu estou a enviar mensagens de ódio e de nojo em relação a mim, porque o teu sangue não é uma parte de ti, és tu. A tua menstruação, o teu útero não é uma parte de ti. Eu acho que as pessoas não têm essa noção das mensagens, porque, por exemplo, em relação ao corpo, no geral, as mulheres relatam quase sempre relações sexuais muito mais satisfatórias quando estão mais magras. E relações sexuais, portanto, muito mais penosas ou até muita falta de vontade quando estão mais gordas. E é óbvio que isto tem uma explicação que não tem nada a ver com o facto de elas estarem nem mais magras nem mais gordas, não é? Não. São as mensagens que ela dá. Então tem a ver como é que ela se vê. Isto tem tudo a ver com como é que ela se vê, como é que ela acredita que é. E claro, obviamente, se tu estás a ter sexo ou estás a tentar ter sexo quando o teu diálogo interno é eu sou feia ou eu sou gorda, obviamente que não vais chegar a sentir prazer. Tá como o nosso sangue, não é? Eu odeio isto. Eu odeio. odeio. A transmitir ao nosso Exatamente. corpo. E estava-te a falar que a partir do momento em que eu me disponibilizei para conhecer realmente o que é isto de ser mulher, o que é isto de menstruar, e conforme eu fui-me apaixonando, eu saí daquele registro do eu odeio isto, eu cheguei a dizer eu preferi ter nascido homem. Porque os homens têm a vida muito mais facilitada e nós mulheres estamos aqui com dores todos os meses. É uma frase tão adolescente e tão é uma frase muito adolescente e muito característica. E quando eu comecei a descobrir e a perceber o que era isto de ser mulher, eu comecei-me a apaixonar. Comecei-me a apaixonar por mim, pelo meu corpo, por esta magia de ser cíclica, por esta magia de ter todas as estações dentro de mim. É mesmo, mas é que eu acho que se as pessoas conseguissem, eu acho que se todas as mulheres conseguissem ver isso dessa forma, é uma revolução, bonito, olha, é outra revolução, é outra grande revolução. E o espelho disso mesmo, dessa minha revolução comigo e com o meu corpo, e essa revolução do amor, do auto-amor, espelhou-se em as minhas menstruações deixaram de ser dolorosas. Mas juro-te, isto é real, isto é real. Eu não tenho, olha, eu estou hoje com o período, eu não tenho dores. Tenho aquela moinha, tenho uma sensação, mas eu não tenho dores. Eu não voltei mais a ter aqueles TPMs super intensos que eu queria, era sair e matar toda a gente, sabes? Sim, mas eu acho que as mulheres até podem sentir isso. E eu acho que às vezes as mulheres têm essas sensações todas e precisam de um bode expiatório, precisam de uma razão para poder sentir tudo isso. E existe. E elas têm essas razões essas existem. razões, não precisam de uma desculpa. Essas razões existem. Aliás, uma das coisas que eu gosto mais de falar hoje em dia com as mulheres que me perguntam sobre isso da menstruação é falar exatamente daquilo que nós achamos que é a parte mais difícil, não é? Que é aqueles dias antes em que tudo está muito à flor da pele e que na realidade existe uma razão, uma delas até é bem biológica, né? De que houve um óvulo que não foi de facto fecundado. Eu vejo o óvulo como... Zangado, ele está zangado. Imagina o carrancudo ir embora. Exato, imagina, o óvulo não foi... Houve uma energia criativa, Sim, não é? claro. Que estava ali, uma potência que não foi utilizada. Não, mas eu vou dizer, para mim foi libertador quando nós, lá está, lemos muita coisa, mas andamos na escola, mas depois não percebemos. E eu só quando percebi de facto o que era a menstruação, portanto, que era um ninho que se desfazia, é que eu entendi, ok, eu percebo porque é que tudo isto é um momento
mais difícil do mês, porque de facto, quer dizer, estava tudo preparado, o meu corpo estava todo preparado para dar cá um óvulo fecundado que eu vou torná-lo num ser vivo, e de repente o corpo diz, não, olha, afinal, missão abortada, vamos ter que continuar, porque não é isso que vai acontecer este mês. Exato. Portanto, o corpo está um bocadinho zangado no seu propósito. Há uma certa frustração interna e nós sentimos isso, sentimos essa sensação. Por isso, uma das coisas mais interessantes que nós podemos fazer durante esses dias em que essa energia criativa ficou ali em suspenso e não vai servir para nada, é darmos asas à nossa criatividade. Isto ajuda imenso a passares aqueles dias mais difíceis de uma forma mais gentil. Se tu usares a tua energia criativa para escrever, para pôr coisas no papel, ideias criativas... Ou mesmo as pessoas que gostam de treinar, é uma altura que, não sei se têm a noção, mas há mais força física, exatamente por essa frustração. Portanto, é um momento que hormonalmente permite, se a pessoa gosta, aproveitar esses dias de explosão antes de, porque depois há um recolhimento, não é? Claro, eu sinto essa altura já como uma altura de recolhimento, mas se tu sentires de gastar, entre aspas, essa energia fazendo coisas que tu gostas, se for treinar, é treinar, se for dançar, a dançar, se for escrever. Eu, por exemplo, sinto que essa altura para mim é uma altura de muita criatividade. É uma criatividade um pouco caótica, não é uma coisa muito organizada, não estou muito organizada, não é um bom momento para tomar decisões de todo, mas é uma boa altura para organizar aquele caus de alguma forma. Eu sou física, eu treino com treinos de força e se for registar os dias em que fiz melhores, por exemplo, eu quando estou perdida, qual foi a última menstruação que tive, é muito fácil porque eu sei aquele treino em que consegui alcançar um resultado muito, porque foi mesmo no dia antes. Vês? Fico a minha energia precisa de ser canalizada para outro lugar. Estás a ver? É lindo tu estares nesse trabalho de autoconhecimento, então tu já sabes que naquela altura... tu podes canalizar a tua energia para ali. Assim como esses dias para mim são dias de pôr ideias malucas no papel. Mas se calhar são dias que mais vale uma mulher assumir que é cíclica e não tomar, por exemplo, as tais grandes decisões ou ter uma grande uma conversa mais sensível. Estás muito mais sensível, estás muito mais emocional. Claro. Há um óvulo amoado a sair de nós. Não estás, não estás tão, não há tanta clareza. E quando então isso nós tivéssemos quase que traçar, não é? A seguir nós temos um momento de recolhimento, não é? Um momento de expulsão. Como é que descrevemos este momento da menstruação? Para mim é um momento de morte e renascimento, no bom sentido. Sim. É um momento, eu acho que é um momento assim de balanço. Quando tu menstruas, quando tu estás naqueles dias, se tu ouvires bem o teu corpo, tu vais perceber quais são as suas necessidades. E se tu respeitares as suas necessidades, as necessidades do teu corpo, que são as tuas necessidades, tu vais passar por esses momentos de uma forma muito mais saudável, muito mais gentil. Olha o que tu falaste, eu que adoro treinar, o perceber que de facto, apesar de no dia anterior a minha força ter estado explosiva, o obrigar-me, no sentido de rotina, a ir treinar naqueles primeiros dias, não, porque o meu corpo pede-me, hoje não, descansa hoje, dorme a sesta se puderes, ou abraça os miúdos e fica quieta. Exatamente. E o poder respeitar isso é muito bom. Claro. E não ver como uma limitação. Porque não é. Porque felizmente não vivemos na Índia, que isso sim é grave, pensar que existem meninas que desejam não ter a menstruação porque ficam enclausuradas durante uma série de dias. Ou são tratadas como um ser menor. E sim, mas nós não, vivemos no mundo ocidental. Claro. Não precisamos de continuar a fingir que o período é azul. Exatamente. E podemos respeitar, acima de tudo, podemos respeitar as nossas necessidades. Passa muito por aí. E depois achas que vem a clareza? Já agora eu gostava de traçar um mês. Temos então esta morte e renascimento, num sentido obviamente figurado, mas também de respeito pelo momento, não é? Quase como se fosse um luto, uma forma de recomeço do teu ciclo. Para mim, eu hoje em dia, quando penso nisto, eu acho que isto é tão bonito e é tão mágico, como é que um ser tem a capacidade em si de morrer e renascer todos os meses. Mas porque é isso que fazes internamente, não é? Há uma vida que não avançou, não é? Porque o corpo estaria biologicamente preparado para criar uma vida e se não acontece, é normal essas questões até
como dizias, da frustração, de alguma tristeza, de algum recato, porque existe um mini luto todos os meses. Existe um mini luto e não é só de um ser que não se gerou, porque a energia da nossa ciclicidade e da nossa menstruação é para mim, na minha visão, na minha ótica, é sobre a energia criativa e nós podemos criar tudo. Okay. Nós criamos na realidade. Sim, não temos que criar um bebê. Vidas são projetos, são ideias. São ideias, são projetos, é arte. E nós temos essa ciclicidade, parece que temos a mãe terra dentro de nós que se regenera. Temos a lua dentro de nós que se regenera, que tem todas as fases dentro. E vamos nós de novo, novamente. Não é como se subíssemos vamos assim cheios de... E isso é maravilhoso. Sentes quase como se fosse aquela sensação de repente ganhamos imensa força e vamos a subir até uma determinada altura. E depois recomeçamos outra vez. Isso é lindo. Isso para mim é quase uma metáfora da vida. Nós somos uma metáfora da própria vida. E se nos virmos assim, é tão poderoso. Volto a dizer, este é um podcast muito sobre as relações, sobre o amor. Mas eu acredito verdadeiramente que uma mulher empoderada, que uma mulher que não tem vergonha do seu corpo, que se consegue ver nua e ver beleza, é uma mulher tão mais feliz na relação. E aí vou usar uma expressão muito de serviço, mas uma mulher empoderada é uma mulher que vai fazer o homem feliz porque se vai deixar fazer feliz. Claro, não é? E porque vai... O homem ou outra mulher se for o caso, mas sim, o outro, não é? Claro, porque tu, estando nesse lugar de amor, de empoderamento real, verdadeiro, tu vais atrair a ti as relações que estão de acordo com os teus valores. Com esse empoderamento, sabes? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas disso. Tu vais atrair aquilo que tu és. Tu vais atrair a ti aquilo que tu és. Tu vais atrair a ti aquilo que tu precisas para ver aquilo que tu ainda precisas de curar. E quando tu estás nesse lugar de eu aceito-me como sou. Ok, não vais aceitar tudo e podes melhorar isto e aquilo. Claro. Tudo bem, eu não estou a dizer que tens que te amar e aceitar exatamente como és, não podes mudar nada em ti. Não, isso também é uma prisão. Isso também é uma... mas assim, eu acho que uma mulher em aceitação plena é também a mulher que diz eu quero uma plástica ou eu quero fazer algo que tu julgues fútil. O que para mim faz toda a diferença é qual é que é a tua verdadeira motivação? Isso para mim é que interessa. Porque tu verdadeiramente queres melhorar aquilo para que aquela parte de ti esteja mais de acordo com aquilo que tu és por dentro, com aquilo que tu acreditas, ou queres mudar para que alguém te ame, ou para que o mundo te aceite. Claro. Então, a motivação que te leva a alterar alguma coisa dentro de ti é que interessa. Isso é que tu tens que responder a ti. É o porquê, o para quê. Sem dúvida. Sim, isso é bom. Eu acho que isso é um exercício, quem nos ouve, é um exercício importante, que é aquilo que nós queremos mudar em nós, perceber a motivação. De onde é que vem? Que parte de ti é que quer fazer aquilo? Isso é importante responder. Às vezes muito mais importante do que é que tu queres fazer, entendes? O porquê, o para quê é mais importante. Um bom exercício para fazer numa das meditações, não é? O propósito. Se estivermos num estado pós-meditativo em que estamos com maior clareza, às vezes essa resposta vem assim quase de imediato, não é? Como nos sonhos. É a intuição. Achas que, por acaso, é uma boa questão, que é, eu durante muitos anos tinha a resposta a todas as minhas perguntas enquanto dormia. Portanto, imagina, eu adormecia com uma questão muito forte, adormecia com aquela sensação sempre de preocupação, e eu durante a noite eu tinha a resposta para isso. E achava piada, não é? Isto foi muito em adolescente. Depois acho que também ganhei a capacidade de mesmo acordada dar-me esse espaço para que a intuição viesse, mas ainda não sabia que era isso. Nós às vezes achamos que nada do que vem a nós nos sonhos é para estar atento. E é. Eu gosto muito de me lembrar dos sonhos. Eu sinto que os sonhos são muito simbólicos e os sonhos são sobre o nosso mundo inconsciente. Quando estamos sossegados, não é? Tem que acontecer aqui alguma coisa. E às vezes há coisas que tu só consegues aceder quando estás desarmada. Não é? Quando a tua mente lógica e racional não está ali a trabalhar, a dar tudo. Não é? Então às vezes as respostas vêm
quando tu estás a dormir, quando tu estás desarmada e vem lá e tu consegues comunicar com o teu inconsciente. E eu acho muito interessante essa história dos sonhos e gosto muito de registar. Quando tenho assim algum sonho, alguma mensagem, gosto de registar e de escrever e pensar nela mais tarde. Eu acho que o problema, e concordarás comigo, é que a esmagadora maioria das mulheres, quando acorda, já o faz à pressa, a ter que ir tratar de não sei quantas coisas, a ter que ir correr para os empregos. A ter que servir. A ter que servir e sem tempo para fazer essa escuta. Que é uma escuta que acaba por ter que ser ativa, porque nós temos que lhe dar espaço e tempo. É difícil esta gestão do tempo no feminino. Claro. Mas também passa no empoderamento por perceber que a responsabilidade não é toda nossa. Claro, é muito difícil encontrar tempo e espaço para nós. A sociedade constrói-nos para nós não termos tempo para pensar por nós, para sentir por nós. Mas quando crescemos, depois se esse tempo surge, esse tempo cria angústia. Eu há bocado confidenciava-te que quando mudei de Lisboa para a margem sul eu passei a ter mais tempo. Para além disso eu passei a ter muito menos ruído visual. Eu vivia no centro da cidade, com muitos carros, muitas pessoas, e passo para um sítio onde passa poucos carros e, se for preciso, não vejo pessoas. E isso, no início, aquilo que me suscitou foi a angústia. Não é? De repente eu estava a conviver com a solidão. Não é? Tu estavas contigo? Sim. E a primeira sensação é essa. Eu estava tão habituada a tudo estar muito cheio que a minha primeira vontade foi fugir. Claro, Não é? porque dá medo. Dá muito medo. Dá medo quando tu de repente tens espaço e tempo para estar contigo e para lidar só contigo, sem ruído. Exato, é assustador porque há aquela dor que nós andámos a negar, e estamos a falar se calhar de dores físicas que muitas vezes são chamadas de atenção, mas também das outras dores, das nossas feridas, e que nós andámos, quer dizer, tão à pressa que essa dor vai ficando ali, porque também não é uma coisa que sangre, não é? Que seja visível, e de repente fica ali, eu penso, ai, agora o que é que eu faço? Dores que estavam nas dores de adolescente. Que bom! Não teve piada, depois eu aceitei, não posso andar aqui só. Foi o melhor que te aconteceu, sem dúvida. Foi. Percebes? Porque eu acredito que a maioria de nós adoece e entra em estados de burnout e de limite porque não teve esse tempo e esse espaço para estar consigo, para se ouvir, e às vezes para se nos escutar. namoros e nos casamentos, que principalmente que já existem, de repente, por exemplo, vão um fim de semana. E a sensação é, olha, foi desastroso, porque de facto imenso silêncio, não sabíamos o que fazer, mas isso é bom, não é? Convém forçar um próximo, porque isso também é um processo de descoberta na relação. Porque às vezes o estar os dois em silêncio, com tempo, sem os ruídos, que neste caso muitas vezes são os filhos, são as contas para pagar, as rotinas, os empregos, seja o que for. Claro. E nós achamos, já não sabemos estar sozinhos. Às vezes vamos ter que reaprender, não é desistir logo. É mesmo por aí, é ter que reaprender a saborear também o silêncio, porque nem todo o silêncio tem de ser mau. Nem todo o silêncio é um sinónimo de estamos distantes um do outro. Às vezes o silêncio pode ser muito prazeroso. Às vezes o estar... eu vivo isso. Eu estou com o meu companheiro há 8 anos e nós também vamos fins de semana fora e às vezes ficamos umas boas horas sem falar. Ou porque um está a escrever, o outro está a ler. Cada um está na sua individualidade, mas estamos a partilhar a companhia um do outro. Isso não tem de ser mau. Isso não tem de ser sinónimo de termos algum problema, sabes? Às vezes temos essa coisa também de complicar demasiado. Não, respeito pela individualidade do outro. Sim, e de tudo ter que ser uma coisa em movimento e tudo ter que ser uma coisa preenchida. Mas eu recebo o muito silêncio essas também mensagens preenche. de mulheres angustiadas por isso que leem como um vazio, e que eu acho que não pode ser lido como um vazio, porque o outro lá está, tem a sua verdade, estará a sentir as coisas de uma maneira, nós de outra, e eu acho que o empoderamento, falas, e o trabalho magnífico que tu fazes em relação às mulheres,
passa porque nós possamos estar nesse silêncio sem procurar qual foi a minha culpa, não é? Sem estarmos a ver o que é que está a correr mal. Claro, Não é? É mais uma vez entrar nesse espaço interno e perceber, este silêncio é um silêncio bom ou é um silêncio mau, ou um silêncio menos bom? E nós mais uma vez temos essa resposta, eu acredito que temos. E se é um silêncio bom, para que complicar? Não é? Vamos desfrutar desse silêncio, ou dessa solidão, ou desse bocadinho sei lá, de individualidade, de paz. Está tudo bem. E às vezes Nem vazio. sempre está tudo bem, mas às vezes também está tudo bem. Não, e mesmo quando não está tudo bem, é o não ter medo desse silêncio menos bom na relação. E comunicar. E depois, e dizer a nossa verdade, dizer aquilo que sentimos. E perguntar. Olha, quantas coisas não se evitariam, quantos stresses não se evitariam. Todos, na minha opinião. Se tu de repente estás a sentir, ai pá, sei lá, isto está-me a incomodar. Olha, imagina, este silêncio está-me a incomodar, parece que não está a ser natural. E dizeres, olha, está tudo bem, sabes, estou-me a sentir incomodada com isto. Mas nós temos logo medo, é o medo de ser chata, o medo de uma resposta que não queremos ouvir, só que lá está, a verdade exige que não tenhamos medo. É o medo da verdade. É o medo de estar em confronto com a verdade. Não é? E a comunicação e a não comunicação tem muito a ver com isto. Com o não querer estar na verdade. Eu tive aqui a Catarina Raminhos, casada há mais de 20 anos, e ela dizia que, de facto, o segredo era a comunicação. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Inês, eu já te prendi, tempo sem fim, olha, já nem tens ar. Primeiro gostava de dizer que és uma mulher magnífica, aconselhar as pessoas que sintam e as mulheres que se tenham de alguma forma revisto nesta necessidade de autoconhecimento, que procurem a tua página, porque de facto fazes muitas formações, também de 1 para 1, mas em grupos de mulheres que têm o poder de muita energia feminina junta, claro que sim. Fazes retiros, estiveste a passagem de ano em Bali com um conjunto de mulheres e tens agora um livro. Sim. Já está na rua, nesta altura, provavelmente quando o podcast sair, se calhar já está. Onde é que está o livro previsto? vai sair, o lançamento vai ser no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. No Women's Summit. Vou apresentá-lo lá e vai estar em todas as livrarias a partir desse dia, do dia 8 de março. Eu vou tentar que este episódio se aproxime simbolicamente do Dia da Mulher, obviamente. E depois falávamos desse evento. Esse evento também já está esgotado. Espero que para o ano volte a decorrer. Sim. E eu deixava a mensagem a todas as mulheres que não tenham medo deste processo de empoderamento, porque é a tal revolução que tu falas. É muito libertador, é muito bom, é muito libertador. Eu acredito mesmo que quando toda a gente buscar conhecer-se, todas as relações vão se transformar. No geral. No geral, sim. É isso, olhem, e a vida resolve sozinha, é mesmo isto, foi muito bom, porque revejo-me totalmente. A vida resolve sozinha, esta capacidade de ouvirmos a nossa intuição. Não percam isso e também não percam nem os episódios que estão para trás, nem os que vêm para a frente. E obrigada por me ouvirem. Obrigada, Inês. Minha querida. Obrigada.